Tá muito devagar esse Meet hoje, viu? Agora tá gravando, né? Apareceu aqui, ó, gravando. Isso. Maravilha. Então vamos lá, o nosso material. Pessoal, antes de começar os conteúdos, eu queria combinar com vocês a nossa primeira AP de Geografia, que vai ser na semana 23, tá? Eu vou colocar lá no AVA da semana que vem os conteúdos que irão cair nessa primeira AP. Basicamente, o que a gente estudar até a semana 22. E outra coisa também, como eu estava fora, né, eu fiquei 15 dias de licença saúde, eu não consegui andar com o grupo da Feira de Ciências, mas eu já montei o grupo lá no AVA, inclusive eu já marquei reunião para hoje à tarde, quem faz parte do meu grupo. A partir de hoje nós vamos começar a discutir, escolher temas, desenvolver esse tema, porque ele vale ponto, inclusive a participação nas reuniões também vai ser pontuado, tá? Então, quem faz parte do meu grupo, fique atento que hoje tem reunião à tarde. Então, vamos começar aqui. Professora, vai ser que horas a reunião? Eu acho que eu coloquei lá 2h30. Ok. Tá? Professora, Sim. a AP de Geografia, ela vai ser no AVA ou ela vai ser presencial? No AVA. A princípio, no AVA. Ah, tá. Pessoal, olha, semana passada as professoras, elas começaram um tema com vocês, que é o estudo da SEI, Comunidades dos Estados Independentes, e sobre a Rússia. Como eu não sei todo o conteúdo que elas passaram, eu vou fazer uma pincelada nesse conteúdo, porque eu preciso de trabalhar temas muito específicos que o colégio cobra, né? E que se ocorrer uma prova centralizada pela ADEPA ao longo desse ano, esses conteúdos serão cobrados. Então, eu vou repassar aqui algumas coisas que elas já falaram, inserindo novos conteúdos. E eu pretendo também, nessa aula de hoje, começar a falar sobre a geopolítica na Rússia. A Rússia tem um importante papel no mundo hoje. Esse papel não é econômico, esse papel ele tem muito mais a ver com a política, com o seu domínio em relação a armamentos, a fontes energéticas, a dependência, né, de outros países em relação à Rússia, dependência econômica. Então, nós vamos estudar esses conteúdos hoje. Então, o que nós precisamos saber? Aspectos regionais da SEI, porque existe uma forma de regionalizar distinta daquela da Ásia ou Europa. Nós temos uma outra forma, eu vou explicar para vocês. E vamos aqui entender também os aspectos socioeconômicos, população, ocupação do território, indústria, agricultura. E vamos ver também esses aspectos aí, geopolíticos da SEI. Começando aí com os aspectos regionais, o que acontece? Quando a gente fala regionalizar, nós estamos falando em agrupar áreas com características semelhantes. Por exemplo, todas as áreas que possuem o mesmo clima, mais ou menos o mesmo relevo, vegetação, eu agrupo essas áreas e transformo ela em uma região. E daí, a regionalização na geografia, nós fazemos a partir de 2 critérios. Dos critérios físicos naturais, como esse exemplo que eu dei, e também a partir dos critérios socioeconômicos, que são aqueles baseados no PIB, DH, setores da economia. Então, aqueles países que possuem ali as mesmas características socioeconômicas, nós unimos e transformamos numa região. E daí, quando nós falamos da SEI e da Rússia, é muito complicado a gente regionalizar. Porque, por exemplo, se nós formos regionalizar a SEI, ficaria difícil identificar ali onde é Europa e onde é Ásia. Porque se eu pego os aspectos físicos naturais, nós colocaríamos, por exemplo, ali a oeste dos Montes Urais, que seria uma característica natural. Eu colocaria ali Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia, que
possui certas características semelhantes, e parte da Rússia, não a Rússia completa, mas uma parte pequena da Rússia entraria na Europa. E isso não é ideal, por quê? Porque divide a Rússia, né? Ela não obedece os limites territoriais do país, então ela não é muito apropriada, não é muito ideal essa regionalização. Agora, eu posso regionalizar também a partir dos aspectos socioeconômicos, só que também vai ficar difícil de regionalizar, porque dentro do contexto socioeconômico ali dos países da ASEI, pessoal, há uma diversidade muito grande de economia. A Rússia sozinha, ela representa ali mais de 70% de todo o PIB da ASEI. E o restante ali, nós temos o Cazaquistão, a Ucrânia, que possuem uma economia melhor, mas os outros ali são países muito pobres. Então, ficaria difícil regionalizar também a partir dos critérios socioeconômicos. Seria regiões descontínuas. Nós não conseguiríamos agrupar regiões próximas e montar uma região. Então, fica muito difícil. Apesar de alguns livros didáticos, nós temos ali a representação dessa região, parte Europa, parte Ásia, é muito difícil. Recentemente, né, os cientistas têm regionalizado essa região, esse espaço geográfico ali, denominando como região do espaço pós-soviético, com uma realidade à parte, não só com critérios econômicos e físicos, mas como uma realidade diferente após 1991. Então, nós chamamos esse espaço de região do pós-soviético. E daí, quando nós observamos esse espaço pós-soviético, nós temos aí algumas sub-regiões. Nós temos, por exemplo, a região ali localizada na Europa, digamos, na Europa Oriental, que seria ali constituída por Bielorrússia, Moldávia e Ucrânia. Nós temos a região dos Balcãs, Estônia, Letônia e Lituânia. Nós temos também a região aqui da Ásia Central, que são aqueles países localizados abaixo, ao sul da Rússia, o Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tadiquistão. E nós temos também aquela região ali da Transcaucásia, que são os países localizados entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Então, nós temos essas 4 e a Rússia, né, que é a República da Rússia, sozinha é uma sub-região, em função de suas características, porque ela é muito diferente das demais. Então, nós temos aí essas sub-regiões do mundo pós-soviético. Tranquilo? Olha lá no caderno de mapa de vocês, tem uma regionalização baseada nos critérios físicos naturais. Observe ali que a Rússia, ó, ela está dividida, tá vendo? Parte a oeste aqui da Rússia, nós temos esses países que fazem parte da Europa, ali na Europa Oriental, e a parte mais a leste da Ásia. Mas como nós falamos, você pode encontrar em alguns livros didáticos essa forma de regionalizar, mas não é a mais ideal. A mais ideal utilizada hoje pelos cientistas é esse espaço pós-soviético. Então, nós temos aqui as sub-regiões, né, do mundo pós-soviético. A região báltica, que são esses países que Estônia, Lituânia, Estônia. Nós temos a região do Cáucaso, que são aqueles países localizados entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, as repúblicas da Ásia Central, que seriam esses países aí localizados ao sul da Rússia, e a República da Rússia, né, que sozinha é uma sub-região. Então, agora que nós entendemos essa questão da regionalização, vamos entender aqui o que seria a SEI, né? A SEI, ela foi formada após a queda, né, a quebra do sistema socialista, lá em 1991, 1992. Ela, inicialmente, ela é constituída por 13 países, que são esses países aqui, e esses países possuem condições socioeconômicas diversificadas. Esses dados são de 2016, e mostram as condições ali da SEI, aquela inicial.
nós vamos ver que alguns desses países eles saíram da CEI, mas essa composição aqui é da CEI inicial. E olha como as condições socioeconômicas são diferentes. A Rússia possui ali maior PIB per capita, maior PIB em bilhões de dólares, a população é o país mais populoso também da CEI. Depois nós temos aqui o Cazaquistão, que possui também um PIB per capita bem considerável, porque ele possui reservas, fontes energéticas que contribuem para a sua economia. Nós temos a Ucrânia também, que é o segundo país mais populoso da CEI, possui uma economia também baseada na exploração de carvão, e outros países, como Bielorrússia, Geórgia, que são países, Turcomenistão, que são economias que se destacam dentro do contexto da CEI inicial, aquele lá de 1991. Um outro ponto importante, além dessa diversidade econômica que nós estamos vendo aí, é que na CEI, esses países, a constituição das etnias, ela é bem diversificada. E isso não é um fator aleatório, né? Isso é importante a gente ter em mente, porque é justamente esse fator que contribui hoje para vários conflitos existentes nessa região. Então, por exemplo, a Ucrânia, ela tem ali população de várias etnias, mas principalmente é constituída por ucranianos, mas também cerca de 20% é de população russa. E muitas vezes a Rússia, ela vai defender essas minorias, logicamente com interesses. Nós vamos ver quais são esses interesses. Então, o fato de ter minorias étnicas, principalmente russa, nesses territórios, é o que vai justificar vários conflitos existentes nessa região hoje. Nós vamos ver quais são esses conflitos, tá? Mais para frente. Então, aspectos gerais aqui da Rússia. A Rússia é um país mais populoso, existe ali uma grande extensão territorial, mas em função ali da localização geográfica, boa parte do território está situado em altas latitudes, e por isso ali climas mais rigorosos dificultam a ocupação populacional. Então, nós temos uma baixíssima densidade demográfica nos territórios da CEI, principalmente na Rússia, em função dessas características naturais. As áreas mais desenvolvidas ali do território da CEI estão localizadas ali ao sul da CEI, a sudoeste e a leste da CEI. Principalmente ali nós temos uma melhor infraestrutura de transporte, as cidades, telecomunicações, e também ali nós vamos ter maiores contribuições para a economia desse bloco. A CEI é um bloco econômico, viu, pessoal? É importante a gente ter em mente que os países que fazem parte da CEI possuem autonomia política, né? Então, se um país lá, é lógico que existe a soberania da Rússia ali, que é a maior economia, é a maior população, ela possui um certo domínio sobre esses outros países por causa de suas condições socioeconômicas. Mas dentro da CEI, esses países menores têm sua autonomia, têm sua política, eles têm autonomia para fazer ali o que bem entender de sua realidade socioeconômica. Então, a Rússia não obriga esses países a fazerem parte da CEI. É lógico que ela não quer que esses países saiam da CEI. Nós vamos ver por quê também. Mas esses países têm autonomia, eles podem sair na hora que eles quiserem, desde que eles avisem com um ano de antecedência. Então, a Rússia, por exemplo, não pode, teoricamente, entrar em um país da CEI e mudar a sua constituição, e impor determinadas regras, né? Então, ela não pode fazer isso, porque esses países são estados, nações, independentes, reconhecidos pela ONU, isso na teoria, tá? Mas o que nós vamos ver hoje aqui, a Rússia
apesar dessa autonomia desses países, ela interfere muito nesses países. E ela deseja que esses países continuem fazendo parte da CEI. Então, inicialmente, a CEI era constituída por 13 países. Hoje são 9. Então, nós temos o Azerbaijão, ele se afastou da CEI em 1992, ele é apenas um membro observador. A Geórgia, ela saiu definitivamente em 2008, em função de conflitos, nós vamos ver qual que é esse conflito também. O Turcomenistão, ele não assinou o tratado de continuação ali de permanência no bloco em 2010, saiu também. E a Ucrânia saiu em definitivo em 2014 por causa de um conflito relacionado com a Crimeia também. Nós vamos ver qual que foi esse conflito, o que aconteceu. A Rússia interferiu, entrou com tropas militares no território da Ucrânia. Em função disso, a Ucrânia decidiu se afastar da Rússia e se aproximar mais da União Europeia. Então, nós temos essa realidade da CEI aí hoje. São 9 países que fazem parte. Eles possuem ali acordos econômicos, uma estreita economia, né, laços econômicos, comerciais muito estreitos, taxas comerciais reduzidas entre eles, da mesma forma que funciona qualquer outro bloco. Vamos ver aqui alguns aspectos econômicos dos países que fazem parte da CEI. Nós podemos verificar que alguns países, né, países que faziam parte ali da União Soviética ou da CEI, alguns possuem um melhor desempenho socioeconômico. Por exemplo, Eslovênia, Estônia, Hungria, Polônia, possuem aí um nível de IDH muito elevado. E por quê, né, que esses países, eles se destacam, além né, excluindo a Rússia, esses são os países ali, tem o Cazaquistão também, a Ucrânia, são países que se destacam nos aspectos sociais e econômicos. E por que isso acontece, né? Isso tem a ver com o passado socialista desses países, porque durante a Guerra Fria, né, que vai de 1949 a 1991, nós temos ali a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e a Rússia determinava áreas industriais. Esse país aqui, esse território aqui vai se dedicar à indústria pesada, esse outro país aqui vai se dedicar à agricultura para o abastecimento ali do bloco. Esse outro país ali vai se dedicar a produtos de consumo. Então, cada país ali do contexto da União Soviética tinha uma função, né, determinada pelo Estado, né, economia planificada. Então, era o Estado que intervia ali na economia, atribuindo funções. E alguns países, durante a Guerra Fria, tinham uma função industrial, como, por exemplo, a Hungria. A Hungria, ela produz ali máquinas pesadas, indústria mecânica, e tem também uma boa escoamento ali fluvial, uma boa área hidrográfica ali para o escoamento de produção. E isso favoreceu a sua economia no pós-Guerra Fria, se aproximando ali da economia da Europa Ocidental. A Estônia também tem um parque industrial lá da União Soviética, ela tinha essa função também, e a Eslovênia. Então, em função ali desse passado da Guerra Fria, esses países tinham essas atribuições e que favoreceram, né? Acabou a Guerra Fria, eles continuaram ali, se inseriram no mundo capitalista, e em função dessas suas características internas, isso favoreceu a inserção na economia capitalista e, logicamente, melhorando seus dados ali, econômicos e sociais. Tranquilo? Falando rápido, né, gente? Sim, professora, tranquilo. Então, olha aqui o PIB, né, da CEI. O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas ali no setor primário, secundário e terciário, agricultura, indústria e comércio.
E quando nós observamos ali a distribuição, a produção da riqueza entre os países da CEI, a Rússia é o que mais contribui ali para a economia, né? 76% de toda a riqueza produzida ali na CEI vem da Rússia. E, logicamente, isso dá uma legitimidade para a Rússia, um poderio econômico, até porque esses países, eles dependem muito da Rússia, principalmente em relação às fontes energéticas. Segundo aqui o Cazaquistão, que também é um país que tem riqueza de fontes energéticas, gás, petróleo e carvão. A Ucrânia nós vamos falar sobre ela. A Ucrânia ali é um país que saiu da CEI e atualmente mantém muitos conflitos com a Rússia. Inclusive, essa semana, o Vladimir Putin, ele fez uma declaração bem polêmica. Ele falou assim que quando a Rússia começa o seu desenvolvimento econômico, o Ocidente ameaça esse desenvolvimento. Ameaça como? Através desses conflitos territoriais, na Ucrânia, na Geórgia, e daí o Vladimir Putin falou que não vai permitir a perda de nenhum território, que se precisar de interferir nesses países com tropas militares, com guerra civil, ela vai fazer a todo custo. Inclusive, pessoal, eu coloquei um vídeo lá no AVA, falando sobre o pós-Guerra Fria, em relação à política. O Vladimir Putin, teve um presidente, depois o Vladimir Putin entrou, e ele, sozinho, né, não teve mais eleições, teve eleições, mas ele se reelegeu e está no poder até hoje. Praticamente, assim, foi o único presidente após a Guerra Fria, o Vladimir Putin. E ele é muito nacionalista, ele é um presidente muito nacionalista e que bate muito de frente com o Ocidente, com os interesses do Ocidente nessa região. Continuando aqui, temos aqui a densidade demográfica, né? Então, nós temos aqui a ocupação do território da CEI. Nós podemos observar, como eu falei lá no início, a maior parte da população ela está concentrada ali nas grandes cidades que estão localizadas ao sul da CEI, no sudoeste e a leste da CEI. E isso ocorre por quê? Porque ali existem grandes reservas energéticas, então muitas vezes os centros industriais, as cidades se desenvolvem próximas dessas fontes energéticas, e daí nós temos, e também por causa dos fatores climáticos, né, são as regiões ali de mais baixas latitudes, o clima mais ameno em relação ao restante do território. Então, a CEI ali possui uma população aproximada de 270 milhões de habitantes, sendo a Rússia o mais populoso também. E como nós falamos também, vários desses países da CEI aqui possuem minorias étnicas russas em seu território. Nós vamos ver por que isso aconteceu também. Está relacionado a uma política lá do Stalin, chamada de russificação. Ou seja, o cara já pensava no futuro, sabe? Vamos colocar russos nos territórios, porque a partir disso nós garantimos a ocupação futuramente, né? Existem russos no território, os russos têm direito a determinada exploração ou intervenção da Rússia nesses territórios. A Rússia é o maior país do mundo, né? O nono mais populoso, ou seja, a Rússia é um país pouco populoso. Na verdade, é populoso e pouco povoado,
né, 144 milhões de habitantes, mas essa população está concentrada em determinadas áreas. Em relação aos transportes, olha aqui, né, nós temos, as cidades são poucas, né, o território da ACEI são poucas, e existe ali, predominante no território da ACEI, o transporte ferroviário e rodoviário. Mas... Professora, Oi. licença. Eu acho que o Travassos quer falar alguma coisa. Pode falar, Travassos, é porque eu não estou na tela aqui onde vocês estão. Não, é que a senhora estava comentando. Isso não é porque, no caso de ter russo em todos os territórios da SEI, não é porque era antigamente o RSS, certo? Uhum. Então, basicamente, essa SEI é uma nova URSS, porque a maioria dos territórios tem russos e eles podem garantir ocupação a qualquer momento. Olha, isso aí é meio que uma teoria da conspiração, sabe, Travassos? Mas alguns cientistas falam isso, que a manutenção da SEI traz muito mais vantagem para a Rússia do que para esses países. Mas o que ocorre formalmente? Nós temos a SEI, um bloco econômico constituído pelos países que constituíam a ex-União Soviética, e nós temos formalmente isso. Atrás disso, nós temos o quê? Uma forte dependência econômica desses países em relação à Rússia. Há uma dependência, né, econômica, e isso traz um poder geopolítico imenso para a Rússia, né? Essa questão da ocupação de russos, né, nesses territórios, nós vamos falar daqui a pouco. Ela foi ali ocupada por russos que eram contrários à formação da União Soviética, do regime socialista, lá no início do socialismo, depois da Revolução Russa, houve resistência, logicamente, e daí essas pessoas se transformaram ali em prisioneiros políticos, e os governos realocaram esses prisioneiros políticos para vários territórios ali das repúblicas socialistas soviéticas. E hoje essa população russa nesses territórios são descendentes, né, dessa população que foi parar lá, nessas áreas. Parece que é só um fato histórico, mas esse fato histórico favorece hoje a Rússia. Favorece a Rússia em qual sentido? Por exemplo, a Ucrânia. 20% da população da Ucrânia são de russos. E a Ucrânia tem fontes energéticas, e além de fontes energéticas, ela possui gasodutos e oleodutos que transportam gás e óleo da Rússia para a Europa Oriental, passando pela Ucrânia. Uhum. Então, a Rússia precisa da Ucrânia. Com certeza. Então, o que a Rússia vai fazer? Tem população russa ali, na Ucrânia, na Crimeia. Vamos pegar a Crimeia para nós. Olha lá, tem 20% da população. Então, é nesse sentido. É claro que não é só por causa da etnia, entendeu? Existem outros interesses. Quais interesses? Econômicos, né? Nós vamos falar sobre essa questão mais para frente. Então, em relação aqui aos transportes lá na SEI, são poucas cidades, essas cidades elas estão concentradas mais ao sul, sudoeste e leste, e ao longo dessas regiões passa uma importante ferrovia chamada Transiberiana. Ela possui, gente, 9.300 aproximadamente quilômetros de extensão. Ela sai de Moscou e ela passa por várias cidades até chegar nas cidades mais a leste do território da SEI. Inclusive, essa rede ferroviária, ela possui nós que chegam até a China, por exemplo, favorecendo o comércio com a China.
E qual que é a importância das ferrovias ali na Rússia? O povoamento, né? Quando nós temos o acesso a determinadas áreas, isso favorece ali a ocupação dessas áreas. Então, observe que as cidades, elas praticamente se formam ao longo dessas ferrovias, né? Porque essa ferrovia favorece a ocupação, o povoamento desse imenso território. Agora, quando nós afastamos dessas ferrovias, ali em direção à Sibéria, ao norte da Rússia, já não tem tantas cidades, né? Por causa das condições naturais e também de acesso. Nós vamos ver que a Sibéria, por exemplo, ela é rica em recursos energéticos, só que a exploração é muito cara, é muito difícil por causa do clima rigoroso e do pouco povoamento também, que dificulta isso. Então, hoje nós podemos falar que a Rússia possui grandes fontes energéticas, mas ela não explora todas as fontes, principalmente essas ali localizadas na Sibéria, por conta da dificuldade de exploração. Em relação à agricultura aqui, a CEI, ela é um conjunto de países que desenvolve agricultura, mas não é em todo o território, né? Logicamente, porque as condições climáticas não favorecem. Mas ela tem um solo em determinadas áreas muito fértil, chamado Chernozion. E esse solo favorece uma agricultura intensiva, né? Que vai ali promover o abastecimento dessa região. Esse solo, ele é rico em matéria orgânica e ele está localizado também mais em baixas latitudes, sobretudo naquelas regiões mais ocupadas que nós falamos. A agropecuária, ela é limitada, ela é extensiva também. Não sei se você sabe a diferença entre agricultura intensiva e extensiva. Intensiva para o próprio país que está produzindo, extensiva é para exportar. Sim, mas a extensiva é o gado criado à solta, né? Aqui no Brasil, a nossa pecuária, nós somos um dos maiores produtores de carne do mundo. E por que nós somos? Porque nós temos território e que nós produzimos de forma extensiva. Por quê? Nós desmatamos áreas e o gado fica passando lá. É barato demais, gente. Você desmata, coloca braquiária lá e o gado vive, vai engordando, vai crescendo, imensas áreas. Aí, o que acontece? O gado vai ali, vai degradar esses solos, aí o que nós fazemos? Nós abandonamos essa área ao invés de recuperar, desmatamos novas áreas para colocar mais braquiária e mais gado. E isso acontece hoje, por exemplo, na Amazônia. A nossa fronteira agrícola hoje é a Amazônia. E o que está sendo colocado na Amazônia? Primeiro, o gado, desmata, coloca um gado, depois vem a soja. E é uma forma de produção pecuária muito barata, porque a intensiva, o gado é criado confinado. Então, precisa de comprar ração, todos os elementos ali que o gado precisa tem que ser comprado, acompanhado. Então, o gado é criado em pequenos espaços e é uma produção mais cara. Lá na CEI, o gado é criado de forma extensiva, assim como no Brasil. Então, nós temos jazidas, né? Vamos falar aqui um pouco da exploração de madeira. A CEI, ela é, na verdade, a Rússia. Vocês estão ouvindo? Sim, senhora. Sim. Está atualizando aqui o negócio. A Rússia é o país mais florestado do mundo, em termos de extensão florestal, né? O maior país em extensão do mundo, e a maior parte desse território é ocupado pela floresta de taiga, que é aquela floresta de pinos, de pinheiros. Essa floresta, ela produz ali uma madeira muito utilizada pela indústria. E a Rússia explora muito essa madeira. O Canadá também explora. A floresta de taiga é a maior floresta em extensão do mundo. Ela está presente em 3 continentes. Na América do Norte, ali, no Canadá,
na Europa, como nós vimos no trimestre passado, também aqui na Rússia. E essa madeira é muito utilizada pela indústria de papel, celulose. Em alguns países, como na Rússia, há um reflorestamento, há regras ambientais. Na Rússia, isso não acontece. Então, o país ele vai desmatar parte da floresta para o uso industrial e não vai repor. Então, é uma floresta ali, a maior parte do país é ocupada por essa floresta de taiga, só que ela é muito explorada. Professora, rapidinho, se ela é muito explorada, por que ela é um dos países que mais tem floresta no mundo? Então ela é muito utilizada, até mais que a própria Amazônia. Porque ela é muito extensa. Ela é muito extensa. Ela é mais extensa do que a floresta amazônica, e somente a Rússia explora essa floresta. Então, é uma floresta extensa, mas que ainda tem potencial de exploração. Entendeu? Entendi. É meio que acho que no tempo de colonialismo não era muito utilizada, né? Aí por isso está sendo muito utilizada agora. Diferente da Amazônia. Principalmente agora, pela indústria de papel e celulose, pela indústria madeireira. Nesses países também de climas rigorosos, a madeira é utilizada para aquecimento residencial. Entendeu? Então, olha aqui, a vegetação aqui. Vegetação não, a ocupar, uso da terra aqui na SEI, né? Então, nós temos o que está de verde aqui, ó, é floresta de taiga, né? O que está de laranjado é uma policultura mais para abastecimento, tá? Em terra. Olha aqui, o que está de rosinha é a pecuária extensiva, é aquela barata que é criada no gado à solta. E o que está de roxo é justamente aquelas áreas onde possui aquele solo fértil chamado Chernozem, que é uma agricultura mais intensiva, voltada para exportação, irrigada, e geralmente a produção de produtos agrícolas em áreas temperadas, onde tem determinados climas, né, mais rigorosos, estações definidas, a produção ali vai ser de trigo, como é que chama aquelas outras espécies? Soja de área temperada. Soja é uma cultura de área temperada, vocês sabiam? O Brasil é um país predominantemente tropical, que produz a maior produção de soja do mundo, mas a soja ela foi adaptada para áreas temperadas, naturalmente ela é de áreas temperadas, ela foi adaptada para áreas tropicais. Então, é mais grãos que é produzida nessas áreas temperadas, né? E o que está de amarelo são áreas impróprias para ocupação humana, são aquelas áreas chamadas de anecúmenas, que não possuem condições físico-naturais para ocupação do homem. Então, são essas áreas em amarelo aí. Agora, em termos energéticos, vamos observar aqui a participação de alguns países, principalmente da Rússia, né? Isso em 2007, mas a Rússia continua ocupando o segundo lugar das maiores reservas de carvão mineral do mundo. Primeiro os Estados Unidos, depois a Rússia. Em relação à produção de petróleo, a Rússia está em terceiro lugar. Primeiro ali nós temos os Estados Unidos, depois nós temos a Arábia Saudita e depois a Rússia. Nós estamos falando de produção, nós não estamos falando de fontes. Quem tem as maiores fontes, primeiro Venezuela, depois Arábia Saudita. A Rússia está em 8ª posição das maiores reservas de petróleo, mas que produz e explora esse petróleo, ela está em terceiro lugar. E em alguns momentos também, principalmente no século XXI, a Rússia ultrapassou, inclusive, a produção da OPEP. Nós vamos ver que é um cartel ali de países do Oriente Médio que produz, onde tem as maiores reservas de petróleo do mundo. A Rússia já conseguiu, inclusive, ultrapassar a produção da OPEP em alguns momentos. Então, ela produz muito, ela não tem a maior reserva, mas a exploração é muito significativa,
principalmente no século XXI. E é por isso que a Rússia, ela deu um salto em sua economia, né, porque ela intensificou esse processo produtivo relacionado às fontes energéticas. Agora, nós estamos vendo aí que ela não possui uma grande produção agrícola, ela não tem uma diversidade de indústrias, então a economia não somente da Rússia, mas também dos países da CEI, nós temos uma economia muito concentrada em fontes energéticas, né, pouco diversificada. Um outro dado aqui também, ó, o trem travou aqui. Só um minutinho. Em relação ao gás natural, nós vamos falar. Pronto. Volta aqui. Aqui, ó. Então, a Rússia, em relação à reserva de gás, né? Ela detém a maior reserva de gás natural do mundo, segundo a revista Exame. Então, pessoal, ela tem muita riqueza de fontes energéticas, né? E é em função disso que ela tem se destacado no século XXI, um crescimento da sua economia. O crescimento econômico da Rússia não ocorreu após o fim da Guerra Fria. Vai acontecer no século XXI, quando ela começa a explorar suas fontes energéticas, e nesse contexto também, a Rússia ela começa a investir, né, voltar a investir em armamentos pesados, né? Então, é nesse contexto aí que ela vai ali se fortalecendo economicamente, militarmente. Então, nós temos aqui um mapa de fontes energéticas, o que está de verde são gasodutos, transporta o gás, o que está de vermelho são oleodutos. E observem que esses gasodutos e oleodutos partem da Rússia passa pelos países da ASEI ali e caminham ali em direção à Europa. Nós vimos no trimestre anterior que a Europa depende de toda a energia que ela consome, 55% vem de fora. E boa parte dessa energia vem de onde? Da Rússia, né? Isso é um outro fator geopolítico também que coloca a Rússia em destaque, né? Porque existem várias nações ali, um grande mercado consumidor que depende de sua fonte, e não somente o mercado consumidor, mas a própria economia da Europa, porque precisa de energia para a indústria, para o comércio, para a agricultura. Então, a economia da Europa depende diretamente ali da Rússia, né? E isso, em termos geopolíticos, coloca a Rússia em uma posição muito favorecida, né? Então, a CEI, em relação à indústria, nós temos uma indústria centrada ali, focada na química, mecânica, siderúrgica, indústrias pesadas oriundas ali do período da Guerra Fria. E não em todos os países, alguns países, e esses países possuem um maior desempenho econômico, como nós vimos, Hungria, Eslovênia. E os territórios da ASEI, nós vimos que existe uma diversidade econômica ali, né? A Rússia tem destaque, mas os outros países ali são, em termos econômicos, têm um menor desempenho. E desde o fim da Guerra Fria, esses países ali vêm tentando recuperar suas economias do período da Guerra Fria, né? Então, tem recebido muitas multinacionais, investimentos estrangeiros, mas ainda hoje a maior parte dos países da ASEI são pobres, né? O consumo ali é baixo, os salários são baixos, a infraestrutura é precária. Então, o maior desenvolvimento está centrado em alguns países.
De novo, travou. Então, aqui, vamos entender desses países da SEI, quem são os maiores produtores e exportadores de petróleo, de carvão. Então, aqui, os maiores produtores e exportadores de petróleo e gás natural é a Rússia e o Cazaquistão, as duas maiores economias, né, da SEI. Os maiores produtores e exportadores de carvão mineral é a Rússia e a Ucrânia. E daí a gente já acende um alerta vermelho. A Ucrânia tem conflito com a Rússia, né? E essa questão energética é pano de fundo. A Sibéria, né, como eu falei lá inicialmente, ela possui ali grandes reservas de petróleo, gás natural e carvão, só que essas fontes, elas estão localizadas em áreas de difícil acesso e exploração, tornando essa exploração muito cara. É claro que a Rússia não vai deixar de explorar? Não, mas é uma área estratégica, né? Então, assim, ela deixa aquelas fontes ali para um determinado momento ela explorar, né? Quando as outras chegarem ali em esgotamento, ela pode explorar essas áreas ali de mais difícil acesso e mais caras também. Então, a Sibéria aqui, ó, mais próximo do Círculo Polar Ártico, muito rica também em recursos naturais, fontes energéticas. Então, olha aqui, o comércio exterior da SEI. Petróleo e gás é a exportação, né? Ou seja, uma economia muito concentrada, pouco diversificada, e o que está de amarelo aqui é o que eles importam. Então, eles importam bens de consumo, máquinas e equipamentos, produtos químicos, alimentos, produtos agrícolas. Então, a maior parte do que eles consomem, eles importam. O que se destaca na economia ali vai ser o comércio de petróleo, gás e carvão. E aqui nós temos as regiões industriais. Como eu falei lá com vocês, a região mais urbanizada, melhor infraestruturada, com melhor condições de transportes, elas estão industriais, agrícolas, elas estão localizadas no sul, ali da SEI, no sul-oeste e a leste da SEI. Olha aqui a concentração de indústrias, né? Ela está bem ali nesses locais, nessas sub-regiões que eu falei. Aqui a riqueza de produtos minerais, energéticos da SEI. E aqui um resumo, né? A produção energética da SEI é grande, possui um potencial hidrelétrico muito forte também. Se eu não me engano, a Rússia é o 6º ou 9º maior produtor de energia hidrelétrica, agora eu não sei se é 6 ou 9. Então, ela tem esse potencial hidrelétrico também. Ô, professora, Sim. eles têm rios para isso, por acaso? Tipo, o montante de rios para ser o 8º maior produtor do mundo em questão de energia hidrelétrica? Alguns rios são aproveitáveis, né? Logicamente que os rios que estão em áreas de altas latitudes, não, mas os que estão ali mais próximos da urbanização, eles são aproveitados sim. Professora, Oi? eu queria perguntar, porque você falou que a Ucrânia estava com um conflito com a Rússia, só que eu lembro que você falou que a Ucrânia estava com um conflito com alguma outra pessoa, e aí a Rússia foi ajudar com tropas militares, alguma coisa assim. Isso foi então, nós vamos falar da Ucrânia, porque a Ucrânia tem uma região dentro da Ucrânia que chama Crimeia, né? E a Crimeia é tipo uma província independente, que lá no início da Guerra Fria, a Moscou liberou essa área para a Ucrânia, né? Como se fosse um ato diplomático. Olha, nós fazemos parte da mesma União, fica com o domínio aqui da Ucrânia, da Crimeia. Só que acabou a Guerra Fria, essa região da Crimeia, ela ficou ali, sem estar atrelada diretamente, estava atrelada, né, à Ucrânia, mas tinha essa questão, acabou a Guerra Fria, e daí? Vai ficar na Ucrânia ou vai ficar
para a Rússia, porque a Crimeia, ela possui a maioria ali de russos, é a região dentro da Ucrânia que tem 20% de população russa. Então, a Rússia mandou tropas, né, militares ali para a Crimeia para estabelecer uma ordem ali mais próxima. Na verdade, foi uma tomada de território da Crimeia. A Rússia tomou a Crimeia da Ucrânia, e aí nós temos esses conflitos ali. A Crimeia é uma província independente, a ONU não reconhece essa tomada, mas Putin tomou, né? Já tomou, inclusive. Então, foi agora o ano. Né? Falhou a ligação, o áudio. Ela está roubando. Deixa eu falar. Ó, nós vamos falar. Nós temos uma aula ainda, nós vamos entrar nesse conflito. Tem o conflito da Geórgia e tem o conflito da Ucrânia. Esses dois países têm isgas e conflitos diretos com a Rússia, né? Por causa dessas minorias étnicas ali, nesses dois países da Rússia. Mas vamos falar isso mais para frente, quando a gente comentar de geopolítica da Rússia. Nós vamos falar. Tem muitos assuntos aí relacionados a esse tema. A rede de transporte, nós falamos, é concentrada na porção ocidental da CEI, a Federação Russa, né, a maior, mais desenvolvida, mais rica, maior população. A Rússia, como a gente começou a aula, né, o que eu falei lá no início da aula, ela não é uma potência econômica mundial, tá? Ela não está entre os países mais ricos do mundo, mas ela possui uma influência geopolítica que está atrelada ali às suas fontes energéticas e também à ONU, né? O fato da Rússia ser um membro permanente da ONU dispensa muito poder para ela, em relação a conflitos mundiais, né? No ano passado, ou ano retrasado, se eu não me engano, o Donald Trump queria invadir a Venezuela. Essa invasão, ela foi para o Conselho da ONU, a China e a Rússia vetaram. Então, a Rússia tem esse poderio, né, de não deixar os Estados Unidos dominar todo o espaço geográfico. Então, a contraposição em relação aos Estados Unidos, hoje ela vem da China e da Rússia, porque os dois fazem parte ali como membros permanentes da ONU. Inclusive a questão da Síria, né? A ONU, né, pretendia entrar na Síria para interferir na guerra civil da Síria, como nós vimos no trimestre anterior, né? A Rússia não concordou, vetou, né? E daí a Rússia vetando não pode entrar, porque esses 5 membros permanentes, eles têm poder de veto. Tem que ser a decisão unânime. Os 5 têm que concordar com determinada interferência política em outro país. Se um recusa, não vai entrar. E isso tem a ver também com a venda de armas da Rússia para o governo da Síria. Então, tem outras questões econômicas aí também. Mas o fato dela participar como membro permanente da ONU atribui muito poder geopolítico a ela. Então, aqui agora somente sobre a Rússia. Ela é o maior país em extensão territorial do mundo, o 9º país mais populoso em 2007, né? Ela possui ali 144 milhões de habitantes, possui densidade demográfica baixíssima, cerca de 8,4 habitantes por quilômetro quadrado. As condições socioeconômicas, né, a população ali vive em situações muito próximas ao do brasileiro. Por exemplo, a renda per capita lá em 2017 dos russos eram $10.800. Aqui no Brasil
a renda per capita é $10.400, então, muito próximo aqui da nossa realidade. A expectativa de vida é um pouco menor, 70 anos. Aqui no Brasil é 74 anos, então nós temos uma condição aqui melhor de expectativa de vida. Mortalidade infantil lá na Rússia é de 6,9 a cada 1.000. Então, a cada 1.000 nascidos, 6,9 ali morrem. Aqui no Brasil é 12 por 1.000. Então, nós temos uma condição aqui pior. A Rússia herdou muitos problemas da União Soviética, principalmente em relação a essas etnias nos outros territórios. E hoje, essas várias etnias nesses territórios, mesmo dentro ali da Rússia, estão pleiteando separação, independência. Alguém está perguntando alguma coisa? Deixa eu ver, eu estou sem o chat aqui. Não tá não, professora. Tá, eu leio aqui. Então, essas várias etnias dentro do território da Rússia, da CEI, é um problema, né? Porque essas etnias muitas vezes vão reivindicar separatismo, que não vai ser bem visto pela Rússia. A Rússia tenta manter íntegra o seu território, sem esses recusando, né, impedindo esses processos de separação. Existem aqui, lá na Rússia, algumas províncias independentes. Então, quando há muitos conflitos relacionados à etnia em determinadas províncias ali na Rússia, a Rússia ali permite uma determinada autonomia a essa província, mas não a separação, apenas uma maior autonomia. Então, nós temos ali cerca de 30 repúblicas e regiões relativamente autônomas, na quais existem minorias que buscam ali muitas vezes reforçar sua identidade étnica, que pode evoluir para um separatismo, uma guerra separatista, né? A forte presença de russos, nós já falamos sobre isso aqui, né? Muitas vezes na Ucrânia, Cazaquistão, Geórgia e outros acabam entrando em conflito com a Rússia, e a Rússia tenta impedir esses conflitos, muitas vezes com força, né, utilizando suas tropas militares, para impedir a separação desses territórios. É o caso ali da Crimeia, da Ossétia, que nós vamos falar mais à frente. Cerca de 60% das exportações do século XXI da Rússia são de gás e de petróleo. Parte da Europa, ali, incluindo a parte ocidental, é abastecida pelo gás da Rússia, proveniente ali da Ásia Central. E isso, né, atribui um poder muito forte a alguns países da CEI, principalmente a Rússia. E um outro problema também, vivenciado ali pela Rússia, é o seu crescimento demográfico negativo. Em função do seu passado, né, socialista, onde esse sistema priorizava a saúde e a educação, a expectativa de vida aumentou e a taxa de fecundidade e natalidade diminuíram. Nós estamos vivendo isso no Brasil hoje, só que nós ainda não temos esse cenário de crescimento negativo, né, porque nós não priorizamos essas questões sociais a maior parte do tempo. E a Rússia, devido ao seu passado ali socialista, priorizou muito saúde e educação. E quando nós temos esses investimentos nessa área, a expectativa de vida tende a aumentar, mas principalmente a natalidade e a fecundidade diminuir. Hoje, mais morrem pessoas do que nascem na Rússia, o crescimento demográfico é negativo. Então, para as próximas décadas, isso vai representar um grande problema para a economia ali da Rússia, né? Então, isso aqui também nós já falamos,
que no século XXI a Rússia ela começa a explorar suas fontes energéticas com maior intensidade, e isso permite ali com que ela vivenciasse um crescimento econômico e também um investimento maior no setor armamentista. Tranquilo, gente, até aqui? Essa parte da matéria? Sim, professor. Sim, professor, tudo tranquilo. Beleza, então vamos começar aqui com outra apresentação. A nossa aula vai até que horas? 10h35. Sim. Essa aula aqui, ó. Então, vamos começar aqui a nossa... Estão visualizando aqui? Geopolítica da Rússia e os movimentos separatistas no Cáucaso? Beleza. Então, olha aqui, nós podemos observar aqui nessa charge o urso, né, que é o mascote da Rússia, que representa esse país, né? O Vladimir Putin em cima dele ali, e o urso defendendo ali as reservas de gás e óleo de seu território. E aí nós podemos ver que tem uma canalização aqui, e aqui tem uma fita amarrada com o dizer sanções, né? E aqui do outro lado nós temos os Estados Unidos e a União Europeia, né? Ou seja, em caso de sanções, o que a Rússia vai fazer? Vai impedir aqui, ó, vai restringir o comércio de fontes energéticas principalmente para a Europa. Então, a charge está dizendo isso. Isso aqui nós vimos na aula, acabamos de ver, né? Então, hoje, o que nós vamos estudar aqui nesse material? O que são os movimentos separatistas, os conflitos no Cáucaso, principalmente 3, que são o que a sequência didática exige que vocês tenham conhecimento, que são os conflitos na Ucrânia, Chechênia e Ossétia. Na Geórgia, Ossétia fica localizada na Geórgia. O papel geopolítico da Rússia no século XXI. Vamos começar aqui falando sobre essa ambiguidade que é a SEI, né? A SEI, teoricamente, como nós vimos, é um bloco econômico. Ela tem ali os seus acordos, os seus tratados de integração, tal como qualquer outro bloco. A moeda oficial da SEI é o rublo, existe também o euro, circula o euro nos países da SEI, mas principalmente o rublo, que é uma moeda russa. Tem outras moedas também, mas principalmente essas duas, o rublo e o euro. Então, o bloco, ele funciona tal como o outro, mas existem coisas atrás, situações geopolíticas atrás desse bloco, né? Que alguns especialistas afirmam que a SEI, ela funciona ali como uma forma da Rússia manter o seu poder na região, né? Então, essa é uma teoria que vai além do bloco da SEI. Agora, por que a Rússia, ela se empenha em manter a SEI, né? Quais os propósitos da Rússia no pós-Guerra Fria? E por que a Rússia se envolve constantemente em conflito com as ex-repúblicas socialistas? Então, são perguntas que nós temos que saber responder
nesse contexto da geopolítica da Rússia, principalmente no século XXI. E aí, pessoal, de cara, eu vou mostrar aqui para vocês esse mapa dos gasodutos que saem da Rússia em direção à Europa. Observem que, olha, esses gasodutos, a origem deles, né, eles vêm da Rússia, tá vendo? A maior parte dos gasodutos vem da Rússia. Eles atravessam vários países aqui das antigas ex-repúblicas socialistas, e atingem ali a Europa, o mercado consumidor europeu. Então, somente essa imagem já nos diz um dos motivos que a Rússia tem em manter o controle dessa região, né? Esses gasodutos, a maioria desses gasodutos e oleodutos, pessoal, foi construído pela Rússia durante a Guerra Fria, né? Como era um único bloco socialista, esses países ali estavam unificados pelo sistema, havia ali uma infraestrutura coletiva, e muitas delas investidas ali, principalmente pela Rússia, que era a maior economia também. Então, a Rússia ali investiu na construção de gasodutos e oleodutos durante a Guerra Fria, e após o fim da Guerra Fria, esses países adquirem sua autonomia e herdam, né, esses oleodutos e gasodutos. E agora, a Rússia depende desses meios, né, de transporte de fontes energéticas para a sua economia. Nós vimos que mais de 60% da economia da Rússia vem de fontes energéticas, então ela precisa escoar os seus produtos, né, que é as suas fontes, e ela precisa dessa infraestrutura que passa por muitos países da CEI. Então, esse é um dos interesses da Rússia em manter íntegra a CEI, né, porque dentro de um bloco econômico, as taxas são reduzidas, taxas de importação e exportação, e isso favorece muito a Rússia em termos econômicos, né. Então, como há grandes reservas de carvão, gás e petróleo espalhadas pelo território da CEI, principalmente na Rússia, esse último país, que é a Rússia, almeja manter o seu poder sobre esses territórios. Um dos fatores que também justifica esse desejo é a extensão da rede de gasodutos e oleodutos, a maioria construída durante a Guerra Fria, como nós falamos, e que abastece o grande mercado consumidor europeu de mais de 300 milhões de consumidores. Então, é uma economia considerável, né? É um grande mercado consumidor. Isso daqui é alguns dados sobre a União Europeia, nós já trabalhamos com esses dados no primeiro trimestre. A União Europeia ali depende de tudo que a Europa, que a União Europeia, dos 27 países, consomem. 55, mais da metade, ele depende de países ali externos a esse bloco. Então, o que acontece? Essas fontes, elas são oriundas principalmente da Rússia. A União Europeia ali depende de 30% do petróleo russo, 39% do gás e 40% do carvão da Rússia. Então, perdendo o controle desses oleodutos e gasodutos, os custos de transporte da Rússia, dessas fontes energéticas, vai dificultar a sua economia, vai encarecer o seu processo produtivo, né? Além disso, o que vem ocorrendo também ao longo do século XXI? Vários países que muitas vezes entram em atrito com a Rússia, em função de questões territoriais, como a questão da Crimeia e Ucrânia, a questão da Ossétia, esses países que entram em conflito com a Rússia rompem suas parcerias, saem do bloco da CEI, e o que eles começam a fazer? Se articular com os países ali da Europa Ocidental. Então, a Rússia começa a perder espaço geopolítico, e é justamente isso que ela não quer. A Rússia, ela tenta impedir a todo custo o avanço do Ocidente sobre as suas áreas de domínio.
Então, esse é um dos grandes motivos. E não somente da Europa, da União Europeia, mas também os Estados Unidos, que almeja alcançar o mercado consumidor europeu, reduzindo ali a dependência de fontes da Rússia, e Professor, também a China. Oi. esse também não era o objetivo da URSS? Eles tinham um grande poder geopolítico e queriam evitar o avanço do Ocidente. Sim, Aí sim. eu te pergunto, por que que quando eu fui, entre aspas, infeliz ao falar que é uma nova URSS? É porque isso soa como teoria de conspiração, porque nós não estamos falando mais de socialismo, nós não estamos falando mais de submissão política de um país em relação à Rússia, porque aceitem, seus países têm autonomia política ali para fazer o que quiser. Só que existe uma certa dependência que impede esses países se desvincular da Rússia. Então, é complicado você falar, é como se fosse, mas não dá para afirmar que é uma nova URSS, porque o URSS envolve outro sistema político ideológico, envolve dependência, submissão das ex-repúblicas à Rússia, elas não tinham autonomia nenhuma, e hoje não é esse cenário. Hoje existe um desejo da Rússia em crescer a sua economia baseado na sua relação ali econômica com esses países da CEI. Mas não há imposição, não há ali um sistema ideológico socialista, entendeu? É nesse sentido que eu falo, que não está atrelado aos mesmos ideais de antes. Não é o mesmo não é o mesmo idealismo, mas o mesmo modus operandi, entendi. Isso. Tá. Digamos que a Rússia ainda hoje mantém e almeja manter o seu domínio sobre os países que faziam parte ali das ex-repúblicas socialistas soviéticas. E assim também gente, em outras regiões do mundo, né? A China, por exemplo, possui um forte domínio sobre países africanos. Os Estados Unidos, por muitas décadas, manteve um domínio sobre a economia aqui da América Latina. E ela impunha ali o seu domínio econômico. Então, havia, por exemplo, nos Estados Unidos, se os países da América Latina não adotassem determinadas políticas econômicas, elas rompiam relação, né? Então, é mais ou menos isso que acontece. Isso não tem nada a ver, assim, digamos, com a União Soviética, é outro cenário, um cenário capitalista, onde a Rússia busca, por meio de uma dependência política, por meio de uma dependência econômica, atrelar esse domínio territorial. Entendeu? Entendi, obrigado, professor. E daí, pessoal, o que vem ocorrendo, né, que surtiu nessa frase que o Vladimir Putin, né, declarou na semana passada. Nós não vamos perder territórios para o Ocidente. Ele foi muito claro na sua fala, né? Nós não vamos aceitar a expansão econômica do Ocidente sobre territórios que hoje, né, são dominados economicamente pela Rússia. E isso ele está falando ali de Geórgia, de Ucrânia. Então, ela vai entrar. E ela ameaçou, ele falou assim que ia tirar todos os dentes de quem ameaçasse os territórios da Rússia. Ele falou com essas palavras. E isso quer dizer o quê? Estamos preparados militarmente para impedir qualquer separatismo, qualquer influência externa do Ocidente, né? Porque hoje o Ocidente, né, representado ali pelos Estados Unidos e União Europeia, pretendem articular políticas, trazendo países para dentro da União Europeia. Por exemplo, a Ucrânia é um forte candidato a entrar na União Europeia. Ainda não tem condições, mas é um país que a União Europeia está observando para colocar.
dentro da União Europeia. E isso significa, em outras palavras, o quê? A Rússia perder territórios de domínio. Né? Então, tem essas questões, e a Rússia, nós vamos ver mais à frente, né, que ela tem uma barganha muito forte, que é essa questão energética. Né? Como nós vimos lá na charge inicial, em caso de sanções, a Rússia vai retalhar o Ocidente. Como? Se precisar, com conflitos, mas principalmente com o corte de fontes energéticas, que depende ali muito da economia da União Europeia. Então, olha aqui, a exportação do gás russo, a Áustria, esse dado é de 2005, mas essa dependência continua forte. A Áustria depende de 78% do gás importado da Rússia, a Alemanha 40%, a Finlândia 100%. Se a Rússia entrar em conflito com a Finlândia não é nada. Né? França 32%, Grécia 100%, Hungria 77%, Itália 33%, Polônia 83%, República Tcheca 75%, Eslováquia 100% dependente ali do gás da Rússia. E olha aqui as reservas de gás natural. A Rússia está em segundo lugar, né? Os Estados Unidos em primeiro. Logicamente que a questão geográfica dificulta o abastecimento da Europa em relação ao gás dos Estados Unidos e favorece o comércio com a Rússia. Mas, é só um parênteses, tá? Os Estados Unidos vêm construindo gasodutos que saem dos Estados Unidos, passando ali pelo Oceano Atlântico e chegando na Europa. Os Estados Unidos vêm investindo nisso também, porque ele almeja esse mercado consumidor. Não é porque ele é bonzinho, não. É porque ele quer ganhar o mercado consumidor europeu. Mas o que acontece hoje é isso daqui. É essa dependência dos países da União Europeia em relação às fontes energéticas da Rússia, né? Então, a Rússia possui ali grande barganha geopolítica na região, pois os países europeus dependem de suas fontes energéticas. Em caso de sanções direcionadas à Rússia, isso poderia comprometer, por exemplo, o abastecimento energético da Europa, que iria afetar diretamente sua economia, porque todos os setores da economia precisam de fontes energéticas. Então, a Rússia possui grandes reservas mundiais, possui gasodutos e oleodutos que ligam, né, essa região à Europa ocidental, então já tem toda a infraestrutura que favorece esse domínio, e ela tem utilizado isso como um instrumento político. Então vamos ver aqui agora sobre os movimentos separatistas ali na região do mundo pós-soviético, né? A CEI, ela apresenta, então, nós vimos no slide anterior, a CEI apresenta ali grande diversidade étnica em seus territórios, e essas minorias étnicas dentro desses territórios, os países ali da CEI, muitas vezes pleiteiam ali separatismo, autonomia política e econômica, desmembrando ali desses países. E a unidade interna da CEI, ela então tem sido ameaçada por esses movimentos separatistas. Então, isso ocorre ali na Chechênia, Daguestão, Abcásia, região da Ossétia, região ali do Azerbaijão. Então, ocorre ali vários... Deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui. Não coloquei aqui. Mas tem um mapa de conflitos lá na região no pós-soviético. Então, nós temos que saber 3 conflitos, desses vários conflitos que ocorrem ali nessa região. Os 3 mais importantes é o da Chechênia, o da Ucrânia e o da Ossétia. E esses países ali, muitos conflitos ocorrem na região do Cáucaso. O Cáucaso é o nome dado por aquela região ali que está entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, esses países ali, e são localizados ali entre esses 2 mares. É uma região montanhosa,
né, representada ali por uma cordilheiras e planilhas adjacentes, é uma região muito pequena. Acho que eu tinha até uns dados aqui de população, é muito, muito pequena essa região, mas ela é muito estratégica. Então, os conflitos no Cáucaso, então, elas são uma série de guerras civis motivadas ali por conflitos separatistas, étnicos que ocorrem na região posterior ao fim da União Soviética. Então, até 1991, a Rússia mantinha um controle dessa região, dos países ali que faziam parte do mundo soviético. Agora, acabou a Guerra Fria, começa a surgir, pipocar vários conflitos separatistas, e que a Rússia ali vai tentar impedir, vai impedir a todo custo, né? Então, quais são as justificativas para a criação de um território país, para um país distinto, né? Porque dentro de um território, um estado, nação, é constituído por várias etnias, né? Na verdade, assim, teoricamente, a existência de uma etnia favorece a criação de um estado para administrar as questões desse território, dessa população. Mas, muitas vezes, o território possui muitas etnias. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos muitas etnias indígenas e outras, mas aqui nós conseguimos coexistir pacificamente com essas etnias. Mas em muitos outros países, existem minorias, várias etnias, que não convivem pacificamente com o Estado principal. Então, ocorrem essas lutas pela independência, né? Muitas vezes vai gerar ali guerra civil, como a questão da Chechênia, nós vamos ver também. E isso vai ocorrer nessa região do Cáucaso, né? E muitas vezes em eventos muito violentos e que continuam até hoje. Do fim da Guerra Fria até hoje ainda possui esses conflitos, né? Muitas vezes eles são abafados, há acordos de paz, mas depois essas minorias reivindicam novamente a sua independência, aí volta a intensificar os conflitos, e essa novela vai, né? A Chechênia, por exemplo, até hoje reivindica sua independência, e sempre, já teve 2 guerras da Chechênia, e ela perdeu essa guerra várias vezes, com conflitos que mataram milhares de pessoas, e essas lutas étnicas continuam, essas guerras. Existem alguns fatores que intensificam esses conflitos, pessoal, que é aquela questão da russificação que eu falei com vocês. O Stalin, né, ele, lá no início, né, da formação da União Soviética, existiram contrários ao movimento, né, russos contrários, população contrária ao que estava acontecendo, a Revolução Russa, e o Stalin agiu com repressão, né, aprisionando essa população contrária ao regime e alocando essas pessoas em prisões em vários territórios ali das ex-repúblicas socialistas soviéticas. E é justamente isso que vai depois trazer hoje à tona movimentos separatistas, e interferência da Rússia nesses territórios, prejudicando ali a estabilidade, né, política, econômica da região. Então, esse processo ele foi chamado de russificação, que é um processo de entrada de exilados políticos russos em vários territórios das ex-repúblicas socialistas soviéticas contrários à política socialista adotada ali pelo Stalin. E essas pessoas, elas eram exilados políticos que eram forçados, né, ao trabalho nesses países, né, e depois do fim da Guerra Fria, permaneceu nesses territórios. Um outro fator que também intensifica os conflitos nessa região é a diversidade religiosa, né? Então, nós temos ali várias religiões, né? Ortodoxa, islâmica, cristã,
Então, esse pano de fundo religioso também intensifica os conflitos, né? Porque além das diferenças étnicas, tem também as diferenças religiosas, que vai ali intensificar esses conflitos nessa região ali do Cáucaso. Tranquilo, pessoal? Beleza, professora. Vocês têm que falar para. O outro dia, o Léo, um colega nosso, ele falou assim que ele ficou falando uns 15 minutos sozinho. Ali a gravação tinha acabado e ele não viu. Ele ficou uns 15 minutos dando aula sozinho. Então, nós vimos o contexto desses conflitos. Na próxima aula, o que vai acontecer? Tem que olhar o horário. Eu vou dividir o conteúdo da seguinte forma. Essa parte de conflitos, nós vamos terminar ela aqui no AVA, nós. E as professoras do presencial, elas irão começar o conteúdo sobre os aspectos físicos da Ásia, relacionados a conflitos ambientais, questões ambientais em geral, associando questões físico-naturais com ambientais. Então, elas vão começar esse conteúdo no presencial, e aqui a gente continua essa questão geopolítica da Rússia, porque está acabando também, e depois nós entramos de vez no conteúdo da Ásia. Tranquilo? Tranquilo, professora, Tranquilo, tranquilo. professora. Beleza, então, gente, beijo para vocês. Bom feriado, né? Um feriadinho gostoso para Tchau, chegar. professora. Tchau, professora. Obrigada. Bom feriado. Tchau, professora. Bom feriado pra você também. Obrigada, teacher. também. Valeu, professora. Tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Tchau, professora. Até.